sejam todos bem-vindos ao programa Qual é a Sua Pastoral? O programa é uma produção da Pascom Catedral que contará com o apoio do nosso pároco, Padre Wilson de Castilho, além dos coordenadores ou líderes de pastoral e movimentos. No nosso primeiro episódio do programa, vamos bater um papo sobre pastoral. O que isso significa? Nossa conversa, convidamos o nosso pároco, Padre Wilson, para nos fazer entender qual é a importância desse serviço em nossa igreja. Seja bem-vindo, Padre Wilson. E eu pediria que o senhor iniciasse, contando um pouquinho sobre a sua história. Quem é você? Quem é o Padre Wilson? Muito bem, Marcela. Muito bem aqueles que nos veem, nos acompanham de suas casas. Olha só. O Padre Wilson, é claro, é um padre, é um sacerdote da Diocese de Itapeva. A minha história de vida, ela é pessoal, é claro, e diferencia-se dos demais ou de alguns outros padres sacerdotes. Por exemplo, a minha vocação foi e é uma vocação tardia, que nós chamamos na igreja, ou então uma vocação adulta, que é o mais comum se referirem a ela dessa forma. Eu fiquei padre com 39 anos, não é uma idade normal, e geralmente os jovens chegam ao sacerdócio aos 26, 27 anos, contando para aqueles que nos ouvem ou nos veem de suas casas, a idade mínima para se tornar um padre na nossa igreja, 25 anos, e eu fiquei com 39. Me tornando sacerdote, eu fiquei vigário na paróquia Santana, a Catedral, essa paróquia onde nós estamos hoje. Mas logo que eu fui ordenado, o então bispo da nossa diocese, o Dom José, me nomeou para o seminário, vice-reitor no seminário de Sorocaba. E para lá eu fui, com a teologia e filosofia. Ajudava na paróquia Santana e era vice-reitor durante a semana lá em Sorocaba, no seminário que nós tínhamos lá. Depois eu fui transferido para a paróquia São Roque, como administrador paroquial, e também fui nomeado reitor do seminário propedêutico, sempre seminário propedêutico da nossa diocese. Depois do seminário propedêutico, sempre seminário, eu voltei para Sorocaba com a filosofia e a teologia, aí não mais como vice-reitor, mas como reitor. E nesse período eu fiquei sem paróquia, ajudando os padres na diocese, nas paróquias onde estavam precisando da minha ajuda, do meu ministério sacerdotal. Aí, com a chegada do Dom Arnaldo, e também o tempo já estava, vamos dizer assim, vencendo ou vencido, 12 anos eu fiquei no seminário. Dos meus 14 anos de padre, que eu tenho, 12 anos eu fiquei no seminário. Aí, voltando para a diocese, o Dom Arnaldo me pediu que eu assumisse a paróquia Santana, que é a paróquia onde está a catedral da nossa diocese, que é essa paróquia onde nós estamos aqui neste instante. Eu continuo, enfim, como pároco agora da paróquia Santana, mas continuo na pastoral vocacional, que é uma pastoral que eu gosto muito e que eu dou muito atenção e sei que é uma pastoral muito importante para a nossa diocese. Nessa pastoral eu sou assessor, o padre assessor diocesano dela. Muito bem. Certo, muito bem. Que legal, né? É muito importante. Nós queremos atingir várias pessoas, né? Não só as pessoas da nossa paróquia. Então, é muito importante que o senhor conte a sua história mesmo, né? Para que outras pessoas o conheçam também. Sim, né? sim, isso é importante. Muito bem. Então, padre, agora vamos começar então o nosso bate-papo sobre pastoral. O nome do nosso programa é Qual é a Sua Pastoral? E aí, eu peço então que o senhor iniciasse explicando para a gente o que é ser pastoral. Então, qual é a sua pastoral? É claro que o padre tem que ser de todas as pastorais. Embora às vezes numa paróquia uma pastoral possa estar um pouquinho adiante das outras pastorais. Mas o que é ser pastoral? É interessante que a palavra pastoral, ela deriva da palavra pastor. E quem está numa pastoral, na verdade ele está pastoreando. Ele está assim, seguindo a missão ou dando continuidade à missão de Cristo de ser pastor. Pastorear, e aí é importante, numa área específica necessitada
da presença dos nossos leigos na nossa igreja. Então, se nós temos a pastoral da saúde, ela vai trabalhar especificamente na área da saúde. Se nós temos a pastoral vocacional que eu acabei de falar, ela vai trabalhar com as vocações. Então, ser pastoral é ser um membro engajado da nossa igreja, atuando na frente missionária. E aí, é claro, eu diria assim, com um carisma específico. Alguém gosta de trabalhar com os enfermos, ele vai ser igreja, ser pastoral junto dos enfermos. Alguém já leva um jeito, mas tem um jeito especial para trabalhar com crianças, é da educação, fez pedagogia, mas ou então alguém é apaixonado pela catequese. Ele vai trabalhar com essa dimensão, estar na catequese, educando, enfim, transmitindo, falando de Deus, enfim, transmitindo a doutrina. Claro que não só para as crianças, também para os adultos, mas nesta área. Ser pastoral, eu diria para você, é ser igreja. Não tem como ser igreja sem ser pastoral e sem estar verdadeiramente engajado em uma pastoral da nossa igreja. Legal, padre. Aí eu aproveito esse gancho aí do senhor, eu perguntaria, quem pode participar de uma pastoral? Olha, Marcela, quem pode participar de uma pastoral? Todos são bem-vindos e todos são convidados. Eu diria assim, algum trabalho da nossa igreja seria necessário que a pessoa tivesse alguns sacramentos, como por exemplo, não é uma pastoral, é um servir, ser ministro da Eucaristia. Claro que a pessoa tem que ser batizado e claro que a pessoa tem que ter o sacramento da primeira comunhão ou da Eucaristia. Mas agora, nas pastorais, quem pode participar? Eu diria assim, não há limite e nada impede, nada exclui ninguém, verdadeiramente ninguém. Mesmo alguém ainda não batizado, que está participando da nossa igreja, claro que aí o nome já é catecúmeno, essa pessoa pode ser acolhida numa pastoral. Eu, por exemplo, acolho, e sei de outros padres que acolhem também, por exemplo, o padre Márcio, acolhemos coroinhas e até mesmo acólitos que ainda não foram batizados e começam a participar da pastoral dos coroinhas e dos acólitos na nossa igreja. Nós temos que ser a igreja da acolhida, acolher. Não podemos colocar limites, dizendo esse não está apto, esse não pode. Todos são bem-vindos, todos são convidados, porque foi assim o agir de Cristo Jesus. Certo. Eu gostaria também que o senhor explicasse para a gente quantas pastorais existem. E aproveitando aí, eu já faço a minha segunda pergunta, que é, na nossa paróquia, quantas pastorais nós temos? Olha só, quantas pastorais existem? Eu não saberia dizer para você o número exato, mas sei dizer que são muitas, muitas mesmo. E ainda temos necessidades de outras pastorais que nós não temos na nossa diocese, na nossa paróquia e que precisamos criar. Uma pastoral que está começando, mas já deu assim alguns passos já há algum tempo, aqui na cidade de Itapeva, é a pastoral do povo de rua, que nós não tínhamos e que nós temos o povo de rua na nossa cidade, por ser uma cidade com 90 a 100 mil habitantes. Então as pastorais, elas vão surgindo segundo as necessidades da região, segundo as necessidades do lugar. Por exemplo, Itapeva não é uma cidade portuária, nós não vamos ter a pastoral dos pescadores, por exemplo, mas é uma cidade onde nós temos agricultores, o povo da roça, nós podemos ter a pastoral da terra, a pastoral da juventude que nós tínhamos antigamente, a juventude rural, a juventude, enfim, elas surgem segundo as necessidades. Então, temos muitas pastorais. Na paróquia Santana, nós temos várias pastorais, algumas, devido à pandemia, elas tiveram algumas dificuldades, como, por exemplo, olha só que engraçado, a pastoral da saúde. A saúde entrou em num colapso, nesse período de pandemia que nós ainda estamos vivendo, o período do Covid. E foi justamente nesse período que a pastoral da saúde não pôde trabalhar, não pôde agir. Porque as visitas, claro, por questão, está certo mesmo, a igreja também pediu isso para os seus agentes, as visitas elas foram suspensas, as visitas aos enfermos.
em suas casas. A visita do padre ao hospital ficou bastante limitada, embora nós padres não deixamos de ir quando a família pediu, quando o enfermo estava necessitando mesmo da presença do padre. Mas elas pastorais, elas vão surgindo assim. Então nós temos na igreja muitas pastorais, na catedral nós temos em torno de 20 pastorais e precisamos organizar e criar mais pastorais com toda certeza para atender às necessidades de evangelização do nosso povo. Essas necessidades que vão surgindo segundo a cidade, a região, ela vai caminhando. Legal. Qual é a diferença, padre? Acho que é uma dúvida de muita gente. Qual é a diferença entre pastoral e movimento? A pergunta é muito boa. A resposta, ela não é assim tão clara, com toda certeza. A pastoral, ela é uma necessidade da igreja, dependendo do contexto do lugar. Por exemplo, se nós temos moradores de rua em Itapeva, é necessário, é urgente que os cristãos, os católicos daquela cidade, daquela paróquia, se faça presente ao lado desses irmãos. Por exemplo, se nós temos universitários, se a cidade é uma cidade universitária, a pastoral universitária naquela cidade é uma urgência, não tem como não ter. Já o movimento é interessante, ele é importante, muito importante, mas ele pode até não ter, porque é uma espiritualidade. E é uma espiritualidade que vai depender de um grupo se sentir, vamos dizer assim, se identificar com aquela espiritualidade. Claro que nós temos movimentos importantes, por exemplo, a RCC é um movimento importante, até indispensável em todas as paróquias. Mas temos outros movimentos que às vezes temos, às vezes não temos. Mas dependendo da necessidade, dependendo do contexto do lugar da cidade, uma determinada pastoral é indispensável. Não tem como dizer, nós não precisamos dessa pastoral nesse lugar. Como, por exemplo, mais uma vez eu repito, a cidade de Itapeva está se fazendo necessário uma pastoral bem organizada para atender o povo, os moradores da rua. Certo. E acho que uma pastoral imprescindível também, em todas as paróquias, né, padre, é a catequese, né? É uma pastoral que eu acho que em todas as paróquias deve ter, né? Então, os bispos e os padres teólogos pastoralistas, eles dizem assim, que nas paróquias, o primeiro trabalho que tem que acontecer numa comunidade é a catequese. A base de uma comunidade é a pastoral da catequese ou com a catequese ou com os catequizandos. Sim. Então, se uma paróquia diz assim, olha, nós não temos catequese e não queremos catequese aqui, ou então uma comunidade disser assim, e mesmo tendo crianças naquele lugar, não tem como. A pastoral da catequese é uma pastoral que não tem como abrir mão, sabe? Sim. É necessário. Tanto é que as pastorais variam muito. Por exemplo, pastoral com o povo de rua, temos na catedral. As cidades menores já não temos, enfim. Pastoral da juventude, sempre temos também nas cidades, às vezes sim, às vezes não. Pastoral familiar, às vezes sim, às vezes não. Mas a catequese, olha só que interessante, a catequese nós temos em todas as 28 paróquias da nossa diocese, e catequese, a pastoral da catequese funciona, não sei quantas comunidades nós temos, mas com toda certeza funciona em todas as comunidades. Raramente uma comunidade tem uma pastoral organizada. Tal bairro, tal comunidade tem a pastoral familiar organizada naquele bairro. Dificilmente a gente vai encontrar alguma situação assim. Pastoral da saúde, geralmente as comunidades têm, enfim, mas a pastoral da catequese sempre tem, sempre vai ter. É isso aí. Agora vamos para a parte prática. Como as pessoas que quiserem participar podem iniciar uma pastoral? Isso depende de algo maior do que, por exemplo, um leigo. Eu quero começar, Marcela, quero começar uma pastoral. Eu posso começar a ter essa iniciativa? Então, né, Marcela? Um trabalho como o ONG
dando assistência para uma determinada situação dentro da cidade, aí as pessoas podem se organizar e podem fazer esse trabalho e, creio eu, não tem que dar satisfação para esse ou para aquele segmento, para essa ou para aquela igreja. Mas se é pastoral e é da Igreja Católica, tem que estar em sintonia com a nossa igreja, com a Igreja Católica. Eu diria assim, numa paróquia, nós não temos a pastoral do povo de rua. E um grupo quer trabalhar com esses que estão na rua. Necessariamente eles têm que procurar o bispo, ou têm que procurar o padre, o pároco da paróquia, para que ele seja responsável por aquele trabalho. Para que a ação deles junto a esse povo seja uma ação guiada de acordo com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E é claro, com as leis civis que nós temos também. Senão nós vamos forçá-los a coisas que a lei jamais os força e os obriga. Mas é importante essa sintonia com a igreja, essa sintonia com o padre. E aí é importante também, ô Marcela falando, essa sintonia com a doutrina da igreja também. Sabe? Por exemplo, a pastoral que trabalha com as mulheres. Aí essa pastoral ela está fazendo um trabalho em nome da igreja, pastoral da Igreja Católica. Aí essa pastoral resolve dar assim algumas orientações para essas mulheres sobre a vida delas lá na casa com o marido, como elas, por exemplo, vão evitar ter filhos ou não vão evitar ter filhos, enfim. Claro que essa pastoral tem que trabalhar com elas aquilo que a nossa igreja ensina para ser uma pastoral da nossa igreja. Sim. Senão não teria como. Senão o padre ou o bispo tem que dizer, olha, esse trabalho que está sendo feito, esses que estão lá distribuindo ou fazendo um trabalho conscientizando, ou enfim, eles não estão fazendo em nome da igreja. Porque não é isso que a igreja ensina, não é essa a doutrina da nossa igreja. Isso é importante. Mas são raras as situações que entramos nesse atrito, vamos dizer assim, de questões éticas e questão moral da nossa igreja. Que às vezes o Estado entende uma coisa e nós, como igreja, entendemos outra. É interessante, mas são poucos os casos. Certo. Mas então tem que estar em sintonia com a igreja. Não dá para começar por eu mesmo, sem comunicar o padre, sem comunicar o bispo, sem receber a orientação, sem estar em sintonia com aquela pastoral que tem na diocese, aquela pastoral que tem no regional, enfim, porque as pastorais elas estão ligadas umas às outras, recebendo informação vindo de cima. É a pastoral familiar, elas têm na paróquia, mas tem o âmbito diocesano, tem o âmbito regional, tem o âmbito estadual e tem o âmbito nacional. Então elas não trabalham por si só. Os projetos, eles já são pensados de cima para baixo. Senão não daria certo. Certo. Com certeza. Desta forma, então, padre, isso quer dizer que para iniciar uma pastoral, parte sempre do pároco ou pode partir de um leigo? Não, pode partir de um leigo, até deve partir do leigo. Ele deve procurar o padre e expor o conhecimento que ele tem de uma determinada necessidade e conversando com o padre, dizer para o padre, olha, nós temos um grupo e nós queremos realizar um trabalho sobre essa necessidade junto dessas pessoas. E queremos fazer em nome da igreja. Não é necessário os leigos ficarem esperando o padre, não. Certo. Com toda certeza. Mesmo porque o padre, ele não está assim muito próximo do povo, não está para saber a necessidade do povo. Por exemplo, os jovens que estudam na nossa cidade, na FAIT, eles que vão perceber se lá está precisando ou não de uma pastoral universitária. E eles podem procurar o padre, olha padre, nós precisamos de algo da presença da Igreja Católica lá na nossa universidade, lá na nossa faculdade. Ou então, quem mora perto, onde os moradores de rua ficam, olha, não é que nós não queremos eles próximos da nossa casa, mas eles precisam de uma assistência, eles precisam de uma ajuda e nós estamos dispostos a ajudá-los. Procuram o padre e, claro, aí em nome da igreja esse trabalho acontece. E um trabalho bonito, na verdade, importante, todos os trabalhos das nossas pastorais. Legal. Aí, então, acho que o senhor já até começou a falar sobre isso. É necessário que o padre
acompanhe os trabalhos da pastoral, de todas as pastorais? Então, Marcela e aqueles que nos acompanham de suas casas, toda pastoral no âmbito diocesano deveria, às vezes não se consegue, mas elas têm um padre assessor diocesano. Esse padre assessor, ele reúne-se com os leigos de todas as paróquias que estão realizando este trabalho. E ele vamos dizer assim, esse trabalho ele é coordenado, assessorado por esse padre. Mas é claro que esse padre também, ele recebe a assessoria do regional, do estadual e assim vai. E claro que a pastoral dentro da paróquia, ela tem que estar assim em sintonia, mas ela tem que estar assessorada pelo padre da paróquia. Não tem como você falou e como nós já falamos, caminhar sozinhos. É necessário, é importante. Claro que geralmente, aí é uma coisa importante, todas as pastorais gostariam, e o padre gostaria também, de marcar presença nos encontros das pastorais. Mas o padre não consegue. Por exemplo, os encontros da pastoral familiar. Que bom seria se o padre lá estivesse, do começo ao fim. Os encontros da catequese, o padre lá, os encontros da pastoral da criança, da pastoral da saúde, os encontros da juventude, os encontros dos coroinhas, dos acólitos, da PASCOM, pastoral da comunicação. Claro que é importante essa presença do pároco à medida do possível. Mas eu creio assim, em realizando as reuniões, os encontros, sempre comunicar o resultado para o padre, e para o pároco, isso não só da catedral, isso é para todos, e informar o padre sobre o que vai acontecer, para que o padre não seja pego de surpresa sobre um determinado evento, que às vezes depois não dá certo, e depois quem tem que responder diante do bispo sempre vai ser o pároco. Sim, sim, é verdade. E aí, porque é a nossa última pergunta, padre. Por que é importante ter as pastorais e movimentos nas comunidades e na paróquia? Então é importante, né, Marcela, que se nós deixarmos para que todos cuidem de tudo, vai acabar acontecendo que dizer que ninguém vai cuidar de nada é muita coisa. Mas é importante que os trabalhos sejam divididos para que as pessoas, cada grupo faça um determinado trabalho e nada fique sem fazer. Então, se nós não tivermos numa comunidade ou numa paróquia uma organização onde um grupo de pessoas vai trabalhar com a pastoral familiar, um outro grupo com a catequese, um outro grupo trabalha a pastoral da comunicação, vamos deixar, todo mundo vai juntos ao mesmo tempo numa determinada pastoral, não vai dar certo. A pastoral, e até mesmo por questão de afinidade. Quem gosta da pastoral da comunicação, de repente não se identifica, por exemplo, com a pastoral, com a catequese, com a pastoral familiar, não sei. Claro que tudo é igreja, tudo é necessário a presença. Mas é importante, muito importante, as pastorais, para que haja essa organização de trabalho, e é importante aí os movimentos. Geralmente, os movimentos eles têm trabalhos também de ação junto à família, de ação junto às crianças, de ação junto às pessoas que estão na rua, eles organizam para assistência social, enfim, por exemplo, a Renovação tem essa organização. Mas é importante os movimentos, porque os movimentos eles têm assim uma espiritualidade. É como que uma congregação religiosa. O padre diocesano, por exemplo, ele cuida de tudo ao mesmo tempo. O religioso, ele já vive mais a espiritualidade do padre fundador. A nossa congregação, nós vamos trabalhar com a educação, com escolas. Então eles focam com a educação e a escola. E assim é a espiritualidade dos movimentos. Os vicentinos cuidam, por exemplo, das famílias carentes. É um trabalho de assistência social. A Renovação trabalha com a evangelização, a partir do Espírito Santo, mas é um trabalho assim de oração que é importante, é necessário para a nossa igreja. Os movimentos marianos, a devoção mariana na nossa igreja, que bonito, que necessário é a presença de Maria Santíssima. E quantos se identificam
Quantos participam, por exemplo, da nossa igreja, por meio do terço dos homens, começou a participar, e também por meio do terço das mulheres. Olha só a espiritualidade dos movimentos marianos. A espiritualidade dos movimentos também se faz necessário e não tem como nós, como igreja, abrir mão da presença deles entre nós. Nós nos completamos. Para terminar, Marcela, você disse que estava terminando. Esses dias, nas leituras do domingo, São Paulo estava falando dos dons, dos carismas na igreja. Ele usava a comparação do corpo, os braços, as pernas, os ouvidos, os olhos. E ele dizia, olha, não tem como um corpo ser só ouvidos. Esse corpo não teria como ele existir. Não teria como um corpo ser só braços ou então só pernas. O bonito da nossa igreja, com esse trabalho das pastorais e dos movimentos, é que nós nos completamos. Nós nos completamos. E é importante que nós nos entendamos, não como sendo, e o triste é que isso às vezes acaba acontecendo, que às vezes poderia acontecer, no corpo isso não acontece. A perna dizer, eu sou importante, o braço não é importante, o olho não é importante, o ouvido não é importante. O importante sou eu, a perna. Isso não pode acontecer na nossa igreja. Às vezes acontece, porque nós estamos, vamos dizer assim, nós como cristãos estamos em fase de crescimento, em fase de aprendizado. E sempre vamos estar em fase de crescimento, em fase de aprendizado, fazendo progressos espirituais. E isso, é claro, não quer dizer que na nossa igreja, entre nós, às vezes, algumas coisas nesse sentido não possam acontecer. Mas que bom seria se um dia nós nos entendêssemos assim, que nós nos completamos uns aos outros. A pastoral da comunicação é importante, a catequese é importante, a pastoral da criança é importante, a renovação é importante, o terço dos homens é importante, os movimentos, as pastorais, todos juntos, somadas, constituem o corpo, um corpo que é o corpo de Cristo Jesus. Muito bonito essa reflexão de São Paulo. Verdade, Padre. Que legal. E que jeito bonito da gente terminar, então, esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito a presença do senhor hoje aqui no nosso primeiro episódio do programa Qual é a Sua Pastoral? Foi muito esclarecedor, demos um pontapé inicial aí muito positivo e a gente quer muito a participação de todas as pastorais aqui conosco, Cada uma contando o seu significado, a sua importância dentro da igreja, tá bom? Então, mais uma vez, Padre, eu quero agradecer aqui a sua presença. Só deixa eu falar só mais uma palavrinha. Sim. Parabéns, Pascom, Paróquia Santana, por essa iniciativa. Qual é a sua pastoral? Eu creio que os paroquianos e também aqueles outros das outras paróquias vão conhecer e vão saber que na nossa igreja nós temos trabalhos bonitos. E eu gostaria também que a partir daqui, qual é a sua pastoral, aqueles que vão acompanhar esses episódios, como você disse, que eles possam pensar em qual pastoral, em qual movimento, em qual trabalho da igreja, da minha igreja, eu me encaixo, Sim. Com qual eu me identifico. E aí é só procurar o padre, ou então alguém da igreja, mas pode ser diretamente o padre, e dizer, olha, eu quero fazer parte da pastoral da acolhida, aí eu quero fazer parte da pastoral do batismo, olha, eu me identifico com a pastoral do povo de rua, eu quero fazer parte. Que estes encontros, qual é a sua pastoral, tenha também esse aspecto, esse jeito vocacional, para que nós possamos nos descobrir na nossa igreja, e sermos igreja sendo pastoral. O padre pegou aí o nome do programa, é essa a intenção, Padre? Contar para as pessoas sobre o trabalho das pastorais e também de questionar as pessoas, qual é a sua, O que você quer, como você deseja servir dentro da igreja, Então, muito obrigada, foi muito legal, Padre, e estamos aí à disposição de todos. E você pode participar do nosso programa. Mande as suas dúvidas, sugestões, comentários através do nosso WhatsApp 99781 1597. E participe conosco do programa. Falaremos sobre Pastoral da Comunicação.
Aproveito para agradecer a toda a equipe da Pastoral da Comunicação pelo empenho em produzir este programa. Se gostou desse nosso episódio, deixe seu like e pode deixar o seu comentário também. Até o próximo programa. Tchau, tchau!